pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de inscrever, ative o sininho para receber notificações e já deixa aí o seu like. Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui que eu encontrei um trabalho de mestrado muito interessante e que ele sim, ele acaba trazendo à tona e exterminando o sonho Star Trek, ok? Isso aqui não é informado para o grande público. Eu encontrei um trabalho de mestrado na internet, eu já vou dizer para que é. Só que antes de falar sobre esse trabalho de mestrado que vai acabar com o sonho Star Trek de muita gente, eu primeiro vou contar uma história aqui para vocês, tá? Então vamos lá, eu vou ler o trabalho aqui para vocês, mas primeiro eu vou contar uma história, como que aconteceu, como que eu comecei a pesquisar isso. Depois que eu entrei no mundo da Terra plana e tudo bem, comecei a pesquisar meteoros. Bem, porque o pessoal, muitas dúvidas, né? Como as pedras vêm do espaço, rochas, e caem aqui na Terra, né? Então comecei a pesquisar. Comecei a verificar primeiramente que todas as rochas que são encontradas em museus são rochas que possam ser encontradas aqui mesmo na Terra. E toda vez que tinha uma cratera, alguma coisa assim, você não tem rocha. Então, porque a explicação deles é que quando ele vem da atmosfera e quando antes de tocar no solo ele explode e vira uma nuvem de gás, né? E aí a gente fica assim pensando, a gente vê um grande clarão, aqueles fenômenos, né, efeitos aqueles clarões, estrelas cadentes, eles falam, meteoro entrou na atmosfera, pedra, e essas rochas espaciais, supostas rochas espaciais, investigando muito sobre isso, acabei encontrando vários efeitos na nossa atmosfera. Então o que acontece? Na nossa atmosfera, por exemplo, aqui na troposfera você tem vários efeitos, raios, né, trovões, precipitações, e quanto mais você vai subindo para outras camadas, para a ionosfera, né, você vem até a estratosfera, depois vai para a ionosfera, uma grande camada, né, a maior delas, você tem outros efeitos, efeito Sprite, você tem a aurora boreal, muitos efeitos. E então eu comecei a pensar que esses efeitos que a gente vê de estrela cadente não são rochas nenhuma vinda do espaço, são efeitos atmosféricos, descargas elétricas, e comecei a pesquisar o que era a ionosfera, descobri que ela era composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados, descobri também que o Sol é o maior agente ionizador dela, né? O Sol libera elétrons livres. Olha só, o Sol libera elétrons livres na ionosfera. Tudo isso que eu estou falando, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar. Então eu comecei a falar, calma aí, cara, tem alguma coisa errada nisso aí, né? Eles colocam no imaginário do povo que vem uma rocha do espaço e causa aquele efeito. Mas aí daqui a pouco eu comecei a pesquisar também que toda vez que tem um efeito como esse, um fenômeno, diz assim, o serviço de meteorologia ainda não detectou se foi ou não um meteoro. Pera aí, cara. O serviço de meteorologia, ele estuda fenômenos atmosféricos. É claro que supostamente uma rocha que vem do espaço não deixaria de ser um fenômeno atmosférico porque ela atinge a atmosfera. Mas é estranho que o serviço de meteorologia seja responsável por detectar se é ou não um meteoro, né? Isso é, uma suposta rocha que vem do espaço. Tudo bem. Então o serviço de meteorologia detecta e diz se é meteoro ou não. Agora, então o que acontece? Nós sabemos, vivemos numa terra elétrica e tudo mais, temos a ionosfera, que é essa camada composta de íons, e descargas elétricas poderiam acontecer. Bem, e agora, esse trabalho de mestrado, gente, olha que coisa interessante, é sobre detecção de meteoros, utilizando o quê? Espalhamentos para frente de ondas eletromagnéticas do tipo VHF. Veja bem, detectar meteoros utilizando espalhamento da frente de ondas eletromagnéticas do tipo VHF. Aqui está a aluna, né, que colocou aqui na internet, né, para todo mundo baixar. Está lá na internet, eu encontrei lá a aluna Cristina Sacoche Viana e o orientador dela, o Bernardo M. Marechal, e aqui da UFRJ, esse trabalho de mestrado, ok? Sobre detecção de meteoros. O tempo todo aqui, eles estão falando que para detectar um meteoro, eles utilizam ondas eletromagnéticas, modulação AM/FM, olha só, meteoro, sistema de aquisição de dados da UFRJ, tá aqui, ó, lá da UFRJ, introdução, olha aqui, ó. O tempo todo, espectro de radiofrequência, aí está falando de ondas de alta frequência, de 3 a 30 MHz, reflete na atmosfera terrestre, retornando à superfície terrestre,
utilizadas para comunicação em grande distância. Está falando aqui sobre ondas o tempo todo. Ondas de frequência muito alta, VHF, de 30 a 300 MHz, não reflete na atmosfera, modulação, método de utilização, modulação em amplitude, modulação em ângulo. Ela faz todo um trabalho aqui. E vai falar aqui sobre a detecção. Modulação em amplitude AM, vai dar os dados aqui, ó. Está falando sobre o tempo todo o trabalho dela, sobre detecção de meteoros, fala de ondas, ondas eletromagnéticas. É isso que eu quero que vocês entendam, olha lá. Tudo, modulação em ângulo, daqui as fórmulas, amplitude, tensão do sinal da portadora, modulação em frequência, olha aí, ó. O tempo inteiro, olha aí, ó. Tempo inteiro, falando só de ondas, ó, todo tipo de onda eletromagnética, tá vendo aí o trabalho? Esse é um trabalho de detecção de meteoros, mas o tempo inteiro para explicar o fenômeno. Ela está falando aqui sobre ondas eletromagnéticas da nossa atmosfera, olha aí. Tudo. Aí está falando um pouco sobre transmissão de TV, baliza VOR de aeroporto, olha aí. Os meteoros, aí é claro que ela vai dizer, ó, são classificados dos tipos esporádicos, periódicos, como as chuvas de meteoros. O mais engraçado também, uma coisa que eu resolvi estudar uma época, é que as chuvas de meteoros, ela tem a ver, geralmente assim, lá do hemisfério sul, a gente fala hemisfério para facilitar, vai ter a chuva de meteoros tal. Geralmente, o Sol está circulando nesse trópico nessa época, já que o Sol é o maior agente ionizador da ionosfera, liberando elétrons livres. Essas chuvas de meteoros, elas se dão nessas épocas. Isso também é uma coincidência, né? O que só na Terra plana, né? O Sol circulando, você pode reparar, pode pesquisar todas as chuvas, você vai ver que o Sol circulando nesse trópico vai causar essas chuvas de meteoros nessas épocas. Variação da incidência de meteoros, aí está falando aqui, ela vai tratar como rochas vindo do espaço. Mas para a sua detecção, ó, caudas de meteoros, ela utiliza o tempo inteiro, ela vai utilizar o tempo inteiro isso aqui. Ondas eletromagnéticas para detecção de meteoros aí, ó. Sempre. Reflexão às ondas eletromagnéticas, desde lá do princípio. Ela está explicando sobre ondas eletromagnéticas. Claro que ela aprendeu que são rochas vindo do espaço, mas ela vai ver pelo espalhamento dessas ondas. Engraçado, né? Meteoro, gente. O serviço de meteorologia que vai dizer esse fenômeno atmosférico. E são rochas vindas do espaço. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele vai ser detectado pelo espalhamento das ondas eletromagnéticas. É interessante a detecção deles, ó. Ó. Aí, ó. Tudo. O trabalho inteiro para detecção de meteoros é sobre ondas eletromagnéticas. Ó. Agora está falando sobre simulação de caudas. Quem disse que isso é uma rocha vinda do espaço? Você compara, quando você vê uma estrela cadente, você compara muito com um curto-circuito, por exemplo, numa rede elétrica. Essa faísca que você vê no céu. Isso pode atingir a Terra? Um evento? Um raio pode atingir a Terra. E um evento como esse, ele pode atingir a Terra? Pode. É raro, mas atinge. Vai causar uma cratera? Pode ser que consiga. Já que os raios ocorrem na troposfera. São eventos eletromagnéticos que ocorrem na troposfera, na camada baixa. Você tem uma camada mais ampla e mais alta, que é a ionosfera, composta de íons, elementos químicos eletricamente carregados. Lá você tem descargas elétricas, em grande escala. Obviamente que pode atingir a Terra e causar até uma cratera. Por isso que nunca tem pedra. Porque não existe pedra. A questão não é a pedra, a questão é a descarga elétrica. Olha lá, vantagens do método de rádio para detecção, ó, tá vendo? Sistemas de aquisição de dados, aí tá falando aqui, né? Daí, ó. As antenas utilizadas para detecção, ó. Tudo detecta ondas. Espectrograma. Para detecção de meteoros, eles têm que detectar espalhamento de onda. Bem interessante isso, né? Cadê a rocha vinda do espaço, gente? Olha, é claro que a que se formou aí em Mestra, ela aprendeu que é uma rocha vinda do espaço, mas para ela detectar, o trabalho dela é todo baseado em espalhamento de onda eletromagnética. Não tem nada a ver com rocha vinda do espaço. Ela não estuda pedra vindo do espaço. Ela estuda o espalhamento de ondas eletromagnéticas o tempo todo.
Olha lá, desde o princípio, é o tempo todo só falando isso, como eu mostrei aqui. Então, gente, para não deixar o pessoal do sonho estar triste, ao contrário, para deixar eles bastante tristes, ó, detecção de meteoros utilizando espalhamento para frente de ondas eletromagnéticas do tipo VHF. Era o trabalho dela. Ela está dizendo aqui por que é melhor detectar através disso, né? O tempo inteiro o trabalho dela é o tempo inteiro utilizando ondas eletromagnéticas. Ok? Bem interessante, né, cara? Bem interessante. Eventos de curta duração, de longa duração. Ó, os sinais obtidos. Muito legal, né? Tudo através de ondas eletromagnéticas para a detecção de meteoros. É isso que eu digo. Então eu comecei a investigar sobre isso, tudo isso. Eu achava muito estranho, né? Sobre essa situação. E falei, olha, me parece que esses fenômenos, já que o Instituto de Meteorologia vai detectar ou não se é um meteoro, através de quê? Pedra não tem. Okay? Ela se desintegra, segundo eles, seja na atmosfera, ou então quando vai chegar próximo ao Sol, ele explode e vira nuvem de gás de poeira, se for muito grande. Pode causar uma cratera. Porém, nunca tem pedra, né? E aí, como que tem essas pedras? Lembrando, como que essas pedras são encontradas em museus, já falei até no vídeo de hoje mesmo, se eles encontrarem uma rocha de ferro no local onde não tem jazida de ferro, eles dizem, isso aqui é um meteoro, veio do espaço. É assim que funciona, tá? Então, para a detecção desses meteoros, do Instituto de Meteorologia e tudo mais, olha o trabalho de mestrado aqui dizendo, através do espalhamento para frente de ondas eletromagnéticas do tipo VHF. Claro que tem outros tipos de detecção, mas tudo vai ter a ver o trabalho de mestrado aqui dizendo que é todo o tempo inteiro falando de ondas eletromagnéticas para a detecção de meteoros. Portanto, a pergunta que não quer calar. Meteoros são rochas vindas do espaço ou é apenas um fenômeno atmosférico, uma descarga elétrica, algo do tipo na nossa atmosfera? Pelo trabalho, eu acho que não resta dúvida, né? Eu acho que não resta dúvida, é algo para a gente conversar muito sobre isso e deixa bem claro, né, que esse sonho Star Trek aí tá bem estranho. Ok, pessoal? Então é isso. Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. Um abraço e até o próximo vídeo.